Vamos começar do Rock in Rio. Eu acho que depois a gente vai falar do 91. 91. Depois a gente vai falar do que aconteceu com as bandas dos anos 80, porque tem tudo a ver. Na minha opinião, eu montei a pauta, tá? Mas antes de mais nada, mas quero dizer que eu tô aqui ao lado de um cara que viveu tudo o que eu pesquiso, então esse papo vai ser... Tava no olho do furacão. Tava no olho do furacão, aliás, começou a trabalhar em 90, né? 1990, abril de 1990. É uma forma muito elegante pra você me chamar de velho, mas eu agradeço. Tamo junto também, eu também vivi isso daí, então tamo junto. Então, vai ser uma conversa entre alguém que viveu como uma criança e adolescente também, conhecendo as coisas, e hoje pesquisa aquilo que não teve a oportunidade de ver com tanta profundidade, e alguém que era um jornalista cobrindo tudo que aconteceu, então a gente vai se complementar bastante. Escreveu sobre tudo, né? Escreveu sobre, conheceu quase todo mundo que a gente vai abordar aqui. Bom, então assim, eu queria começar falando do Rock in Rio, porque esse Rock in Rio tem várias histórias legais para contar, inclusive o Dia do Metal, que é o das poças de xixi, a gente já vai chegar lá. Você trabalhou, você já estava cobrindo música nessa época? Não, esse eu não cobri, mas eu tava no primeiro Rock in Rio, de 85, cara. O primeiro, e é interessante que assim, o primeiro Rock in Rio, ele é uma das fagulhas detonadoras da geração 80. Algumas pessoas maldosas dirão que eu era uma das pessoas que jogaram lama nos... No primeiro? No primeiro. Porque era muita chuva lá. Não, porque tinha muito metaleiro que queria ver Scorpions e AC/DC, e jogava no e não queria ouvir, dar um close nela e tira essa bermuda que eu quero você. Eu tava lá. Que dia que você foi? Eu fui no dia 11, no dia 15, no dia 18, 19 e 20. O que você queria ver? Iron Maiden, Scorpions, Ozzy, Yes, que é uma das minhas bandas prediletas. Pode crer. E aí... Só desculpa te interromper. Tem uma história engraçada, porque eu, na verdade, eu faltei no vestibular pra ver o show da Iron Maiden. E aí eu passei um ano com meu pai falando, você vai fazer faculdade de Iron Maiden com especialização em Rock in Rio, né? E aí, muitos anos atrás, o Rock in Rio foi em 1985, 1998, eu fui jantar com o Dave Murray e o Yannick Gers do Iron Maiden e falei, cara, eu faltei no vestibular pra ver vocês no Rock in Rio. Aí ele falou, olha, eu já vi muita gente fazendo coisa doida, mas essa vai pro topo da lista. Que bacana. E aí, cara, esse Rock in Rio, ele amplifica a geração 80, mas o Rock in Rio 91, incrivelmente, ele não tem nada a ver com o que aconteceu depois. Mas enfim, vamos lá. A primeira história louca desse Rock in Rio é que era para ele ter acontecido em 90... Sim. E atrasou um ano porque o Medina foi sequestrado, né? Muita gente não lembra dessa história. O Medina foi sequestrado e ele não queria fazer, né? Eu entrevistei o Medina no ano passado, ele não queria, porque ele faliu completamente depois do primeiro Rock in Rio. Ele não tinha dinheiro. Cara, foi porque não deu dinheiro. Imagina você chegar para um empresário do Iron Maiden e falar assim, eu trago a sua banda, e não ter uma logística de fazer, olha, vamos diminuir os custos, a Iron Maiden toca no Rio, mas toca em Buenos Aires, toca em Santiago. Não, eles vinham, tocavam no Rio e iam embora. Algumas bandas ficavam 10 dias. O Queen ficou mais de uma semana. Imagina alimentar, alimentação, hotel, as excentricidades do Freddie Mercury. Ele bancou tudo sozinho. E ele me falou que ele não tinha dinheiro. Foi uma experiência traumática. Também teve o caso que o Brizola, que era o governador do Rio na época, achou que o Medina tinha usado o Rock in Rio em favor do irmão dele, que era político. Concorreu à prefeitura, né? Concorreu à prefeitura. Acho que foi deputado federal, se não me engano. Agora, mas no último, não sei se você sabe, no último dia do Rock in Rio, o Brizola tirou todas as linhas de ônibus que saíam da cidade do rock. Caraca. E eu tava hospedado na Baixada Fluminense, imagina a viagem fantástica que foi aquela. Isso no 85, né? 85. Tá. E aí, cara, teve esse lance e teve um problema sério com o Maracanã. Problema de estrutura, uma ação popular chegou a impedir o Rock in Rio de acontecer, a justiça voltou atrás. Antes disso, engenheiros fizeram uma inspeção, porque nos últimos jogos do Cariocão, de 90, ou não sei se avançou o ano, a galera achando que o estádio estava tremendo, corria risco de cair, e o Rock in Rio quase não aconteceu por causa disso, porque eles optaram em fazer dessa vez lá no Maracanã, né, e não mais na cidade do rock. Então, foi muito uma enrolação, assim, até que ele finalmente conseguisse sair, e vários nomes que foram ventilados não vieram, né, Robert Plant cancelou em cima da hora, dizendo que estava com dor de garganta, né. Tava com medo de ataques terroristas. Ele falou isso? Falou. O Zig Marley cancelou também, que disse que estava com medo de pegar dengue.
Gal Costa. Gal Costa. Principalmente esses três. Esses aí. E o grande nome internacional, no primeiro era AC/DC, os Scorpions, Black Sabbath. Ozzy Osbourne, né? Iron Maiden e Yes. E agora era o Guns N' Roses. E Queen. Agora era o Guns. Claro, tinha também o Megadeth, eles fizeram... E essa história é interessante também pra galera que costuma dizer que... Mas só sem querer te corrigir, o maior cachê foi o George Michael. George Michael. E o Prince. Prince também, mas o maior cachê foi o dois maiores, né? Maior que o Prince? Poxa. Maior que o Prince. Mas eu digo assim, pra quem era um show fantástico. Gosta de rock, né? O nome mais comentado era o do Guns, mas esses eram... Que tava em ascensão, né? Tinha vindo do Appetite for Destruction, que teve um ótimo desempenho nas paradas. Mas aí tem uma história, se você me permite contar. Não vou falar o nome da pessoa, tá? Não posso falar. Que o Guns... O próprio empresário do Guns na época falou: olha, você tá levando um problema pra sua cidade. Que eles estavam pegando demais, pegando pesado demais. E aí, essa pessoa que contratou o Guns chegou pra eles e falou: olha, no Brasil, se vocês forem pegos com alguma substância ilícita, a polícia vai pegar vocês e vai prender, vai bater, vai arrepiar. E aí o que ele fazia? Ele botou um dos seguranças dele com a jaqueta da Polícia Federal e todos os dias esse cara dava batida no quarto dos caras do Guns. Vai, polícia! Então eles praticamente não utilizaram drogas no hotel e outras coisas. Essas drogas teriam sido, vou usar na condicional, essas teriam sido espalhadas pelo palco do Rock in Rio. O que se explica os piques que o Axl Rose ficava dando, né? Onde é que tá? Essa história maravilhosa, cara. Teria. Supostamente. Há rumores de que... Tá com as imagens aí? Opa, a gente separou algumas imagenzinhas pra ilustrar. Tá. Onde é que eu vi o retorno? Aqui, ó. Aí, isso. Vamos passando, vai passando, vai pra uma outra aí, que daqui a pouco a gente volta nessa aí do Lobão. Vamos chegar numa do Maracanã. Passa até... Aí daqui a pouco a gente vai falar do Lobão. Aí, ó. Então aí, pra galera ver, esse foi o Maracanã. Muita reclamação nos jornais. Tu pode falar também sobre isso, Sérgio? Era difícil ir ao banheiro, né? Era difícil comprar coisa, filas enormes E teve um dia que uma pessoa morreu baleada, não foi dentro, foi fora, nas né? imediações ali do estádio. Foi no dia do metal, né? Foi no dia do metal. Teve o famoso caso de um repórter da Folha. Acho que a gente comentou isso no outro. Que apareceu o Lazo no show do Jimmy Cliff e o cara falou que era o Gilberto Gil. E por que não foi na Cidade do Rock? Foi no Rock in Rio? Porque não existia mais Cidade do Rock. Desmontaram totalmente. O Brizola mandou quebrar tudo, derrubar tudo. Que a capacidade é bem menor, né? É bem menor. Qual que é a próxima? Você que manda. Vai indo pra direita, que deve estar em ordem os arquivos aí, né? Vamos ver qual vai pra direita. Aí, essa que eu queria mostrar agora foi a polêmica da questão da passagem de som. O Barão Vermelho, aliás, né, abrindo parênteses, esse Rock in Rio foi interessante. No 85, as bandas tratadas ainda com uma condição bem subalterna, não que as condições melhoraram muito, mas os shows, pelo menos, eles foram assim, dos Titãs e dos Engenheiros, já numa condição de bandas estabelecidas, né? O Barão Vermelho tinha sido convidado para tocar, e a gente tá vendo a reação do Renato Russo explicando por que a Legião Urbana não tocou, que essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas têm, né? Por que a Legião não tocou? Teve uma polêmica com o Barão Vermelho, porque a passagem de som, eles deram prioridade para os estrangeiros, e ela tinha que acontecer das 4 da tarde até das 4 da manhã até as 4 da tarde, nas outras horas o evento estava rolando, e o Barão não ia poder passar o som, nem todas as bandas iriam poder. E aí eles cancelam o contrato 2 dias antes. E aí perguntaram pro Renato Russo uma opinião dele, e ele diz isso daí, ó: o que está acontecendo com os grupos brasileiros é o exemplo perfeito para o motivo pelo qual o Legião Urbana se recusou a tocar no Rock in Rio 2 desde o começo. Macaco Velho não mete a mão em cumbuca, a gente já sabia. Então essa é uma declaração do Renato Russo no Jornal do Brasil. Isso não é o único motivo pela Legião não ter tocado, assim, o Renato era um cara muito inseguro, assim, né? Temperamental também, né? Hã? Temperamental. Em 1991, a Legião também estava passando, né, por sérios problemas, né? Qual que é a próxima aí? E lembrando que... esse é o Serguei, já vamos falar do Serguei. Aliás, vamos aproveitar e falar dele agora. Mas só pra voltar nessa questão, antes de falar do Serguei Eu lembro do Serguei no Jô Soares falando que era pansexual, lembra?
E aí, isso tudo foi bancado pelo Dodge Sirena, que é o cara que fazia os contratos, que foi lá para os Estados Unidos fechar os contratos, que viu o Supla num bar lá em Los Angeles, acho, né? E contratou ele lá. E ele deu declaração no jornal, porque as pessoas perguntaram, mas tem prioridade para os estrangeiros? Ele falou, sim, tem prioridade sim. A gente tem um horário limitado para passar o som, os melhores horários são para eles, e as bandas brasileiras, elas tocavam algumas, ou horas antes de tocar, ou em outro dia, né? No caso, os engenheiros, acho que tocaram... dias antes do evento começar. Teve o caso do Alceu Valença, que tocou depois do Prince. Por uma questão de problemas de som. Que ele se recusou e voltou, né? Ele se recusou e voltou. Aí se você perguntar pro Alceu, o Alceu vai falar, o Prince abriu o meu show. Mas eu também tenho uma coisa, assim, é uma reclamação justa. Mas a gente tem que ver que, historicamente, a banda de abertura sempre se ferra. Eu tô acabando de ler um livro do... Não só aqui. Em todo lugar. Tô acabando de ler um livro do baterista do Talking Heads, que eles faziam show com os Ramones, e os Ramones sacaneavam. Falando assim, vamos passar o som, vamos acabar o som quando a gente quiser. Entendi. O New Order também, eles fizeram uma turnê com o Echo and the Bunnymen, e o Ian McCulloch falou assim, não, vocês vão passar o som quando eu quiser. Eu sou a banda principal, então eu fico aqui. E uma outra coisa que o Herbert reclamou no de 85, que os seguranças empurravam os brasileiros para não chegar perto dos estrangeiros, é uma coisa que o Dodge também confirmou ao jornal. Sim, a gente faz isso porque os artistas... Usou essas palavras. Os artistas brasileiros fazem tietagem nos estrangeiros. Então a gente realmente não deixa chegar perto. Putz. Aí então, ó, por que eu tô falando por que eu tô falando do Serguei? Esse Rock in Rio foi curioso porque houve uma seleção da Fluminense ou do JB? Você lembra? Para escolher 3 nomes. Mas isso eu não lembro. Foram, 2 nomes. Acho que o Globo estava envolvido. 2 nomes inicialmente foram escolhidos por uma seleção, receberam fitas demo. E por que é interessante mostrar isso? Porque esses nomes depois não existiram nos anos 90, né? E o primeiro foi o Vídeo Sangue Azul, que tocou no dia 19. E depois a Laura Finocchiaro. E o Serguei, ele foi escolhido como maior concurso, porque teve uma noite lá no Rio que fizeram o concurso e tal. E esse é o momento em que ele desce para cantar com o público, né? Summertime. E o Serguei, então, o nome clássico do Rio, né, dos anos 70, o cara que disse que pegou a Janis Joplin também. Que transava com árvore, lembra? Falou bem sexual, transou com árvore. Esse é um cara bem folclórico. Samambaia. Assim. E os shows de abertura, eles eram bem curtinhos, eram 30 minutos. Então o dele foi o de abertura desse dia aí, que foi dia 24. Aí, só que o cara foi o único que fez isso aí, ele foi lá cantar no meio da galera. O cara tava muito feliz, assim, você via pela cara dele. Então teve essa característica. E outras bandas que... pode ir pra direita agora, vem a próxima. Outras bandas que abriram, cara, foi Inimigos do Rei, uma banda que... esse aí é o Robert Halford. Tá. Daqui a pouco eu falo das bandas que... A gente fala das bandas que... Outras bandas que não aconteceram ou que acabaram depois. Agora vamos falar do Dia do Metal. A história do Lobão, que inclusive ele contou aqui, né, acontece por causa disso aí, né? Esse foi o show do Judas Priest, que foi o penúltimo do dia 23, depois veio o Guns. O Robert Halford tinha esse número nessa turnê, que era o Painkiller, né? O da moto? Hellbent for Leather. Ele entra com o Hellbent for Leather e entra na moto. E aí, pra entrar com essa moto, ele precisava de um espaço no palco, e como as bandas que vinham antes tinham cada vez menos espaço, e o Lobão abria à noite. Agora volta lá pra primeira. Só um adendo que se você... Quer voltar lá? Se você me permite, não. Na autobiografia do Robert Halford, ele fala desse show. E aí, minutos antes deles se apresentarem, o cara falou, o Axl disse que você não pode se apresentar de moto. Ô, louco. Aí ele falou, então não vai ter show. Então foi uma tremenda discussão pro Rob Halford entrar de moto, que era uma marca registrada do Judas Priest. Né? Eu sou fãzaço do Judas. Sempre foi uma marca registrada. Ele foi até o camarim e falou pro Axl assim, e aí? Como é que eu não vou entrar de moto? Aí o Axl, não, você entra de moto. Essa é a primeira, né? Vai na segunda, que aí ele tá tocando. Esse é o Lobão. Daí o Lobão, ele tocou depois do Sepultura. Ele entrou com esse capacete, porque o que acontece? Esse dia tinha, depois dele, o Megadeth, que tava no... Caramba... Tornado of Souls lá, como é que é o nome daquele disco? O azulzinho? Não, Rust in Peace. Rust in Peace. Depois o Queensryche, aí Judas Priest e Guns N' Roses. Então era só a pauleira. E o Lobão, ele até gostou de tocar nesse dia porque ele queria justamente provocar os metaleiros. E antes tinha tocado no Sepultura. Sepultura fez um show de 30 minutos, eles estavam iam lançar o Arise ainda. E aí ele entra com esse capacete, a galera tacando muita coisa, e ele interrompeu esse show, porque ficou inviável. Agora vai pra primeira foto. E aí ele dá um sermãozinho rápido, que é o que pega esse frame aí, ele tá dando um sermãozinho. Legal, parou. O que ele fala? Parou. Parou. Aí,
gente não é palhaço, não. Ele sai, Cara, uma das assim. cenas mais maravilhosas é aquela coisa. E aí ele tinha levado a bateria da Mangueira, É. ele caiu e a bateria voltou pra tocar. Tipo assim, vamos lá, cara, tamo aqui, entendeu? Aí os técnicos mexendo no palco, cara, a bateria da Mangueira vai tup, e os Metallica continuam xingando e os caras não querem nem saber. Não, jogaram lata. Jogaram lata de cerveja. Cara. Agora, o pessoal do Sepultura, existe uma discussão aí, porque o pessoal do Sepultura, o Andrés e o Max me contaram uma vez que chegaram a falar com o Lobão, falou, olha, é melhor você tocar antes, porque não vai dar liga. Ele, não vai dar, vamos lá e tal. E vamos lá, tá até não poder mais. E aí outra coisa que jogaram muito foi saco plástico com urina, né? Normal. E aí normal. Isso em jogo de futebol. Jogo de futebol é normal, O vocalista do Megadeth, caramba, Dave Mustaine, né? Quando foi, ele conta depois que quando ele chegou tava um cheiro, era naquele no Brazilian Summer, né? No verão brasileiro, aquela urina evaporando porque tinha sido jogada. Aí ele até falou na entrevista, his name is Lobão. Falaram, Brazilian Pop Singer. Cara, no primeiro Rock in Rio, o terreno foi adubado e você deve saber do que é feito o adubo. Exato. E aí o Ozzy falou que quando ele pisou no palco, assim, ele sentiu aquele bafo, falou, eu vou pegar o primeiro avião de volta pra Inglaterra. Não... então. Outras coisas que eu acho legais de comentar sobre esse Rock in Rio. Nenhuma das bandas que estouraram nos anos 90 estavam aí, tinham sido descobertas ou estavam juntas ainda, né? Assim, das grandes, né? Ainda não tinha acontecido. Não. Então, assim, o que tinha assim, de bandas que em tese estavam fazendo a renovação? O Hanoi, que nem era uma banda nova, assim, já tinha... o Arnaldo Brandão era baixista do Caetano Veloso, era uma banda de veteranos. Né? E o Inimigos do Rei. O Inimigos do Rei acho que era a única, na minha avaliação, me corrija se eu estiver errado, mas era a única dessas bandas pra mim que tinha alguma cara de anos 90. Verdade. Por fazer um som funkeado, engraçado. Sim. Com Paulinho Mosca, né? Paulinho Mosca. E que aí, justamente por causa o Paulinho decide sair... Mas tinha uma cara ainda de anos 80, né? Eles eram bem na transição. Era muito rock engraçadinho. Era nome engraçado, rock engraçado. Adelaide, Mianã, Paraguai. Uma barata Ah. chamada Kafka. Tinha muito a ver com o que os críticos aqui de São Paulo chamam de rock de bermuda, né? Exato. Que era essa coisa engraçadinha, carioca. Esperto. Só que no caso deles ainda tinham Eles eram assim, versáteis, e né? eles achavam intelectuais, E aí, só que aí a coisa começou a infantilizar demais, tocaram na Xuxa, o que não é um crime em si, mas no caso deles, o Paulinho sentiu que a coisa estava infantilizando e sendo muito consumida como um produto, assim, de piada, entendeu? E ele sentiu que estava perdendo valor, assim, e aí ele sai da banda e a banda não consegue seguir depois disso. Tem isso aí que eu queria comentar. E outra coisa, né, cara, de banda dos anos 80, o que a gente tem aqui? O Titãs faz um bom show, o Engenheiros do Havaí sai no New York Times, né? Aliás, a Folha detona, a Folha como sempre detonando os Engenheiros, e o New York Times elogiando. Só a Folha. Falando o quê? Dizendo que eles fizeram um show, o público cantou muito isso e as músicas deles com certeza significam muito para o seu público. Entendi. E o Paulo Ricardo, né? O Paulo Ricardo junto com o PA e o Deluxe. Junto com o PA e o Deluxe? O que eu acho curioso nessa escalação do Rock in Rio é que é uma espécie de resgate, uma espécie de pedido de desculpa para os grupos paulistas. Porque se a gente for ver o Rock in Rio de 1985... O RPM ainda não tinha surgido, mas os Titãs já era uma banda com uma certa popularidade. O Traje, o Ira, todas essas bandas. E no caso dos Titãs e no Paulo Ricardo, pra mim foi uma coisa de... Para não falar que a gente não botou o grupo de São Paulo, a gente colocou esses dois. E os Titãs também estavam numa fase esplendorosa, né? Tinham acabado de lançar o Black Brown. Baita disco. Pra mim é o meu predileto deles. É mesmo? Pra terminar, eu acho interessante contar que a mesma discussão sobre Rock in Rio ter rock aconteceu nesse aqui de 91. Isso não é uma coisa dos eventos recentes, né? Porque teve o New Kids on the Block, que foi a boy band, né? A boy band que gerou debates, né? E teve isso acontece desde o primeiro, né? Porque no primeiro tinha George Benson, James Taylor, Al Jarreau, Elba Ramalho, que mais? O próprio B-52s, né? Que era uma banda mais identificado com o New Wave. É a questão, Rock in Rio nunca foi rock, né?